Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians. Nessa quinta-feira estamos de volta, graças a Deus, problemas resolvidos, alguns deles, né? Mas estamos de volta, vamos voltar a postar frequentemente pra vocês. E nesse corte aqui, o Neto já falou do André Sanches. Parece que o Cássio, parece não, né? O Cássio Concerino pediu para que o André Sanches use tornozeleira eletrônica. E o Neto comentou tudo agora nesse vídeo. E também mais sobre o empate de ontem contra o Cruzeiro. Lembrando que agora, nos cortezinhos, eu vou procurar dar a minha opinião. Vai ser coisa rápida ali, só pra a gente poder fazer uma análise crítica. Vai estar bem legal, espero que gostem. Bem-vindo de volta, tava com muita saudade. Se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, ó, o promotor Cássio, que tá se tornando um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Um dos maiores Cássios do mundo, pediu que o ex-presidente André Sanches colocasse a tornozeleira eletrônica. Isso o que o promotor pediu. Se o Ministério Público vai aceitar... A Justiça vai aceitar, me desculpa, é um outro detalhe. Confiscar o passaporte também. E o passaporte espanhol. Isso. Olha só, um cara que, pra mim, foi o maior presidente da história do Corinthians e o pior. Ao mesmo tempo. Olha que loucura eu falar isso, né? Foi o melhor e o pior. Não pode ir numa padaria, tomar um café tranquilo, não pode assistir um jogo do Corinthians. Duílio, você vai assistir o jogo do Corinthians, você vê ele lá, Luiz Fabiano, Duílio? Nunca vi. Roberto de Andrade? Menos ainda. Mário Gobi? Não. E o Andrés, vocês enxergam eles lá assistindo? Não, vocês não são corintiano? O corintiano não vai, pô. Não é verdade? Os presidentes... Vê se o Júlio Casares vai assistir o jogo do São Paulo. É ruim. Não é não? É muito louco isso, né? Mas quando está no poder, eles mandam em tudo. Olha que vergonha. Agora, tem que ver se a justiça vai acatar aquilo que o promotor pediu. Vamos ver. Mano, agora ele se ferrou legal, hein? Durante o vídeo agora eu vou dando essas pausas aqui. Depois de 7 dias, 8 dias, a gente conseguiu resolver, como eu falei, com o YouTube. Então, vou dar umas pausazinhas pra gente poder comentar. E vamos ver se o Ministério Público realmente vai acatar o pedido aí do Cássio Concerino e o André Sanches usar a tornozeleira eletrônica. Bora seguir agora com o corte aí do Neto. Aí, Veloso, Souza, Rosinei, filho da terra, do Terrão, filho da terra também, Luiz Fabiano, que é o setorista. O Corinthians deve 2 bilhões e 700 milhões. Certo? O Corinthians pega adiantamento de tudo aquilo que precisa pagar. O Corinthians toma transfer ban a todo momento. O Corinthians contratou 80 jogadores da divisão de base, onde 80 jogadores não jogaram. O Corinthians contratou jogador Léo Príncipe, que foi contrato de 5 anos. O Corinthians perdeu 33 milhões do Jusilei, que não devia nada. Quem disse isso foi o Vessone no meu timão. E dali a gente ficou sabendo essas coisas. O Corinthians contrata jogador... ele foi eleito presidente do clube, ele teve que se esconder dentro do banheiro feminino. O cara que é eleito democraticamente, independentemente de se você goste ou não, você tem que respeitar as urnas. Porque o torcedor não votou, né? Não, mas é democrático o que faz o Corinthians. É, sim, dentro do estatuto. Dentro do estatuto é democrático. Independentemente se você... Eu, por exemplo, tenho a absoluta certeza que se deixar o fiel torcedor votar, o coronelismo acaba. A mamata acaba. Porque aí vai ter muito mais pessoas com possibilidade, inclusive eu, de ser presidente do Corinthians. E muita gente acha que eu não tenho capacidade para isso. E tá tudo certo, é só não votar. Não é verdade? É um direito que tem. Sim. Não é verdade? Agora, quando você pega um presidente que em 2007 a dívida era 100 milhões, a dívida foi para 2 bilhões e meio, alguma coisa foi errada administrativamente falando. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque é a justiça que tem que fazer isso. Mas eu sou o único programa desse país que mostra isso. Por exemplo, teve uma entrevista do Catalão, um menino, né, Cascão? Esse cara é bom. Eu gosto dele, eu gosto de gente igual a ele. Acho que é o Luiz Catalão, queria muito trazer aqui pro canal, mano. Eu gosto muito das opiniões dele, principalmente ele pós-jogo do Corinthians. Mas eu vou conversar pra ver se a gente consegue trazer mais um canal aqui, mais um corte. É bem bacana, mano. Eu gosto muito dele. cara duro, firme. Ele foi lá conversando com o Andrés. Dali, ele começou a entender o que é o Corinthians. Porque muitas vezes o torcedor, ele não imagina o que acontece lá no métier. Tipo... eu dei o departamento amador, eu não tomei conta do departamento amador. Olha o que o Duílio fez quando ele saiu da sua última administração.
Ele vendeu todos os jogadores da base. Todos. Olha que veio um presidente, que é o Osmar Stabile, que ninguém achava que ele poderia vir a ser. Ele era o vice-presidente do Augusto, o Armando II, ele virou o presidente. Há quanto tempo a gente tem desavenças em termos de transfer ban, de salário? Como nós sabíamos, o único cara que precisa receber o salário é o Memphis. Do restante, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar o outro mês. Só que o que eles fizeram durante 20 anos, o Dualib saiu, foi um dos piores presidentes da história do Corinthians. Entrou renovação e transparência, a dívida foi monstruosamente. E perdeu tudo aquilo que o Corinthians tinha. O que o Corinthians tinha? Ia lá, buscava o Paulinho no Bragantino. Ia lá, buscava o Chicão no Figueirense. Ralf no Barueri. Ia lá, buscava o Ralf. Na verdade, o Corinthians perdeu o Rosinei com 23 anos com passe livre. O Corinthians hoje contrata o Charles por 12 milhões. O Corinthians contratou o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. Kaká. Contratou o Kaká por 25 milhões. Félix Contratou Torres. o Félix Torres por 32. Rojas. E aí, o Rojas perdeu 40 milhões. E nem jogou. Porque nem jogou. Sabe por que perdeu, gente? É que vocês esquecem. Perdeu por quê? Foi feito o acerto, acertou 6 milhões, no primeiro de 1 milhão não pagou. Aí pagou o treinador. Mano. Não é? Mano. Então, aí o Corinthians vive sempre enxugando gelo. Aí o Souza, que fala às vezes... Não foi o Mano não, cara. Foi na época do Antônio de Oliveira. Acho que era R$1 milhão que o Corinthians tinha que pagar pro Cuiabá para poder liberar o Antônio de Oliveira. Aí, em vez de pagar o Rojas, pagou o técnico e não teve dinheiro para pagar o Rojas. Aí, esse contrato aí com o Augusto Melo, o Bão, e fizeram. Aí, acabou ferrando o Corinthians e 42 milhões foram jogados na lata do lixo, mano. Na moral, velho. E assim, e fala certo, o Corinthians não tem dinheiro. Não, o Corinthians é o time que mais tem dinheiro. O Corinthians é o time que mais tem dinheiro. Um time que tem tanto dinheiro assim e paga toda hora as coisas. Aí vem o Esporte da Sorte e dá 200 milhões. Aí vem o Iveco, não sei o quê. Aí vem a Caixa. Aí vem a Eze Seguros. Aí vem não sei quem. Vem todo mundo que é o Corinthians. A Liga que é o Corinthians. A Globo que é o Corinthians. Pergunta pro SBT, pergunta pra Record, pra Band, pra quem quer que seja, se eles preferem fazer um jogo da Sul-Americana ao Corinthians ou da Libertadores do Palmeiras. Corinthians, irmão, porque o Corinthians, ele vai dar 17 pontos de audiência, como deu com o Portuguesa. 17 pontos para Record, aqui no Fantástico. Imagina para os patrocinadores quanto vai. Aí quando essas pessoas entraram no Corinthians, eu amo o Corinthians, o Corinthians é demais, aonde o Corinthians foi parar? E o Corinthians com tudo isso, e agora vem uma administração, pelo menos limpa, pelo menos assertiva, como se falam, mostrando aquilo. O presidente vai e viaja para conversar com o Tadieres. O que os caras faziam antes? Deixa estourar, irmão. Deixa estourar. É isso. E aí a dívida fica o que ficou com o Rojas de 40 milhões. É justo o Corinthians perder 40 milhões com o Rojas? 33 milhões com o Jusilei? São 70. Mais 40 milhões com o Ramiro? São 115. Então é isso, agora eu vou fazer um corte mais do jogo de ontem. A gente sabe que essa parte política é bem chata, é necessária, mas é muito chata, né? Maçante. Eu pensei que o Neto ia começar já falando do jogo de ontem, claro que não foi aquela partida, né? Primeiro tempo horroroso, mas a partir de agora eu vou focar mais no jogo de ontem aí. Vamos ver como o Netão analisou do Corinthians. Vamos lá, Novo Horizontino contra a equipe do Corinthians, que joga no sábado, 8 horas ou 8h30? 8h30. 8h30 da noite. Como que chama o estádio? Como é que chama o estádio? Jorge Ismael de Biasi. Eu sou Jorge Ismael de Biasi, do Novo Horizontino, a família maravilhosa, diga-se de passagem. Eu lembro sempre do Maurício, do goiano, que jogava no Novo Horizontino. Conta pra mim, por exemplo, quem joga no Corinthians no sábado e do jogo de ontem, a importância. Mas que chocolate que o Corinthians deu. Ô time morto do Cruzeiro, hein? Ô time sem perna, hein? Ô time mal treinado fisicamente, hein? Ô time morto, hein? Se o Corinthians substitui no intervalo, mete uns 3, 4 no time do Cruzeiro. Ô time morto. O que você viu do jogo de ontem com as informações direto de Belo Horizonte? Luiz Fabiani, o filho do Kid.
Craque Neto, achei uma boa atuação do Corinthians no segundo tempo, mas eu entendi que o Cruzeiro que permitiu ao Corinthians melhorar, porque é característico do Tite. Não, desculpa, mas o Dieguinho entrou bem. Entrou bem. Entendeu? O André entrou bem. Sabe, o Carrilho melhorou no segundo tempo. Jogou pra caramba no segundo tempo. É morto, mas melhorou pra caramba no segundo tempo. Sabe, o Garro entrou, fez o lance do gol. O Memphis quase fez o gol, mas estava impedido. Mas o Cássio fez uma grande defesa. Mas ele deu a bola pro menino lá fazer o gol. Não né? tem- Pedro, lateral Pedro Milans. Pedro Milans. Não é uma coisa impressionante? E aí, meu querido Luiz Fabiano? Só pra contextualizar, tá? Eu entendo que o Corinthians melhorou porque o Cruzeiro seguiu aquilo que o Tite faz à risca há muitos anos. Ele faz 1-0, baixa o bloco e começa a jogar só em velocidade, só em contra-ataque. Papai e mamãe, né? Exatamente. Só que aí o Corinthians conseguiu tirar proveito da posse de Isso é bola. um canguru perneta, o cara nem faz. Você já fez canguru perneta? Eu nunca entendi essa expressão, pra falar a verdade. As ideias do Neto, mano, o Neto é muito louco do nada, né? Tá falando do jogo, do nada ele mete essas, né? Cara do Veloso sem graça aí, mano. Na moral. Você nunca viu um canguru? Eu nunca Como é entendi que o canguru essa pula, expressão. Veloso? Hã? Canguru pula que jeito? Pula, né? Canguru pula. Mas você não viu como é que ele pula? Ah. Canguru perneta. Ah, entendi. Entendeu agora? E agora? Agora você entendeu agora? E agora? Eu não entendi. Nunca entendi essa expressão. Canguru É perneta. o Caco lá, o cara que é um baita de um... Miguel. Miguel Falabella, monstro sagrado, um dos caras mais inteligentes da televisão brasileira, e a Globo bota ele de escanteio. Aí, malhação. Essas novelas aí, youtuber fazendo novela, influenciador fazendo novela. O mundo acabou. E aí, Luiz Fabiano falando de futebol. E para sábado, eu tô imaginando que o Dorival Júnior volte a ter Rodrigo Garro como titular, porque ele preservou o Garro nos 2 últimos jogos. Ele entrou no segundo tempo contra a Portuguesa e Memphis entrou no joga? segundo tempo contra o Cruzeiro. Memphis certamente vai ser titular, vai começar. Meu palpite, eu não digo quem Qual seria o palpite do time titular, Luiz Fabiani? porque o Dorival vai definir o time que vai a campo só no treino de amanhã, mas acho que Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranieri, Alan, Ranieri, André, Breno Bidon e Garro, Memphis Depay e Vitinho. Esse time é bom pra você enfrentar o Novo Horizontino, que é um baita time e que tem um treinador incrível que é o Ederson. É bom, é bom. É bom que ele tem um meio-campo forte, né? Principalmente com a entrada. O André, depois que entrou nesse time, ajuda muito. Eu acho que O moleque tá uma passada, né? ele tem uma imposição Tranquilidade. física. Nossa, ele é bom pra Posição caramba. física. Foi o que eu falo pra você, Veloso, eu acho que eu não botaria nem de volante. Ele não é primeiro, ele é segundo, né? Não, eu acho que ele é terceiro, falar a verdade pra você. Mas ali tem Bidon. Na tem Europa ele vai Garro. jogar de terceiro. Você vai ver se ele E vai ele jogar vai de embora terceiro. logo, porque essa imposição Que isso, ele é muito monstro, importante. esse moleque. E o Garro que tá tentando reviver os melhores momentos nessa temporada, né? Com o Memphis na frente, que nesses jogos aí o Memphis aparece. Jogo decisivo é sempre um jogo bom pro Memphis, que ele joga bem. E a grande ausência do Yuri, né? Que infelizmente não pode jogar. Vai de Vitinho, Tem informação do Yuri Alberto, Luiz Fabiani? que finalmente fez o primeiro, né? E aí? O Yuri Alberto ainda não iniciou o processo de transição para voltar a campo, então ele Transição tá fora. é quando vai treinar no campo, o Isso, fisioterapeuta, né? Ele sai do departamento médico, mas ainda não tá com o grupo. O Yuri Tá. ainda não tá nessa etapa. Nem ele, nem o Caio César e nem o Matheus Pereira. Os O três Yuri não estão joga fora final. do jogo de domingo. De Pra, sábado. pra você, esse Eu acho que o Yuri volta só na semana que vem, cara. Pelo que eu. Até no último vídeo que eu postei agora do G4, deu informação do meu timão que ele tá treinando até em 4 períodos pra poder voltar. Então acho que semana que vem ali. Apesar que ia ser uma lesão grave, né? Mas o Yuri faz muita falta, cara. Pedro Raul no ataque não dá. Guinegão até que joga bem, mas sei lá, mano, ainda falta algo ali pra ele, mano. time que o Dido quer escutar o time de novo, o senhor joga bola. Não, eu entendi o time. Não, você, você entendeu, Souza? Entendi o time, sim. De novo, então, Com vamos o lá. Vitinho, Souza. com o Vitinho na frente. Foi o que eu falei ontem aqui, que eu colocaria o Vitinho e o Memphis Depay. Até pelo que o Vitinho entrou no último jogo, fez o gol para dar confiança. Já que com Pedro Raul, misericórdia, não funciona nada. Né? E o Guinegão não está bem ainda, né? Não voltou a ser o Guinegão do ano passado, apesar de ser um moleque da base. Do tempo, você tem a coletiva dele aí, Cascão? Do Dorival falando que o Memphis pode jogar de 9 igual. Eu não quero ver Ancelotti, Rodrigo Caetano, não quero ver esses caras não, meu. Pode tirar esses caras. Deve estar pensando ali. Já vi muito isso aí, já, em toda a televisão já. Não quero ver esses caras aí. O Ancelotti olhou pro auxiliar dele ali, pro Rodrigo Caetano, e falou assim, nossa, o que é que eu vim fazendo nesse jogo aqui, gente? Foi bom o jogo. Ele foi ver o Bidu e jogou o Angileri. O Márcio falou agora pra mim no meu ouvido que tem a fala dele falando que o Memphis falou que o Dorival Júnior falou que ele pode jogar de centroavante igual joga na Holanda, ou é só escutou, Márcio? Tem a Mas eu acho que o Vitinho e o Memphis deve fazer o centroavante. eu acho Vitinho e Memphis, ele é o centroavante.
que você pensa? Pode falar, E Souza. o Corinthians não joga com 9 fixo, né? Os 9 que o Corinthians... Só Verdade, tem um. todas as vezes que o Corinthians jogou com 9 fixos, foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, foi campeão Libertadores brasileiro. jogou sem 9. Jogou com o Danilo ali. Tá louco, velho. Mas infelizmente não tem esse 9. Você quer botar com o Pedro Danilo Raul? na frente fez o quê? Você pode não Gol colocar na ele de centroavante, mas ele é centroavante. Exatamente. Mas o diferente. Pedro Raul, ele dizem que é Ele não é centroavante, jogador. mas ele não é centroavante Ele não é também, jogador. entendeu? O que você pensa desse time para enfrentar o Novo Horizontino? Que, por sinal, nós vamos mostrar os gols do Novo Horizontino e o time do Novo Horizontino que a gente vai colocar aqui na tela. E aí, Rosinei? Craque, o Corinthians tem que ir realmente com força máxima, até porque esse time do Novo Horizontino é um time super treinado, né? Muito bem treinado, visto no jogo passado, né? E pelo que fez no Campeonato Paulista. Então o Corinthians tem que ir com força máxima. Eu acredito que o Corinthians não passa com tanta facilidade, mas passa. Você entraria com o Vitinho ou com o Guinegão? Eu entraria com o Guinegão. Eu entraria com o Guinegão também. Guinegão e Memphis no ataque e Eu aí acho que o Guinegão marca mais, corre mais, marca o zagueiro. Mas centroavante é pra fazer gol, tá, filho? Mas essa opção aí é pro Memphis ser o centroavante. Se ele entra com o Guinegão, ele tira mais o Memphis da Você área. bota o Memphis mais solto. Então eu acho que Eu prefiro o Dorival Memphis tá solto. fazendo isso aí pro Não, pro- eu prefiro tá ele mais perto solto do gol. lado. Pela entrevista Eu não que o gosto Dorival, dele de- Pela entrevista do Dorival, Veloso, acredito que ele faça isso. O Vitinho pelo lado e o como Memphis na área. centroavante ali e o Vitinho do lado. Mas eu entraria também com o Guinegão. Acho que o Guinegão ajuda demais também na marcação. Um jogador que ajuda na marcação, pressão. E vai precisar fazer isso no time do Novo Horizontino. Porque se deixar o Novo Horizontino construindo desde lá de trás, fica muito difícil. Tem o time do Novo Horizontino aí pra mim, Cascão, na tela, desculpa. Vamos colocar aí pro time do Novo Horizontino. Segura aí, Souzinho. Que isso, Souza. Que isso, Souza. Demais, hein? Pênalti pra vocês ontem contra o Curitiba, né? Vamos lá. Tá aí o teu time aí na tela do Novo Horizontino. Obrigado, Osair aí. Qual a ideia desse time jogando em casa e que se o Novo Horizontino ganhar, ele disputa o segundo jogo em Novo Horizonte. Veloso, que Se é passar um nos upgrade. pênaltis. Um upgrade. Se passar nos pênaltis e o Palmeiras ganhar, não. Mas tá. Tá 19. Você tá. 19. Primeiro você tem que passar de São Paulo. Sim, e o Novo Horizontino precisa passar no Não, Corinthians. mas você viu o que eu disse? Se o Novo Horizontino passar. Não, você já tá falando Eu que também. o Palmeiras passou. Se o Não, você Palmeiras falou ontem. passar... Não, você tirou sarro dele ontem. Não, sarro. Não, o senhor tirou. Não, senhor. Olha lá. Defende ele mesmo. Ele não defende. Não, mas eu Você não fiz isso. O que ele falou ontem pra você? Pra você ele- ficou com cara de cachorro que peida na igreja. Não, pra ele o Palmeiras já é um finalista. Não, Só eu que o não jogo falei tem que nada combinar com o disso. São Paulo, entendeu? Eu não falei nada Tem jogo disso. sábado. Você falou, Veloso. Não falei. O que você falou? Pô, tá tudo gravado, é só você. Eu não falei. Falei que é um jogo que o Palmeiras vai jogar em casa e que o Lucas não sei se vai jogar porque é no sintético, ele não gosta. Ele chora muito. Tá com medo, Não, tá com medo do Lucas. Mano, eu tô achando que vai dar Corinthians e Palmeiras de novo nessa final aí. Se eu não me engano, eu acho que se for Corinthians e Palmeiras, o segundo jogo é lá, hein? Eu tenho que ver a pontuação geral aí pra ver, mas é o provável, é o que tá se encaminhando, né? E outra coisa que eu falei, se o Palmeiras passar, isso eu falei, se o Palmeiras passar, a culpa vai ser do árbitro. Por quê? Porque é sempre Já tá assim. chorando, ele Porque começa a chorar sempre antes. assim. Ô. Quando o Palmeiras ganha do São Paulo, aliás, faz 10 jogos que não perde, Ó. a culpa sempre é do árbitro. A tática, Sempre é do árbitro. A tática do palmeirense é a mesma, não muda. É Eles sempre. choram, Eles né? choram antes. Você viu, ó? Sempre é. Ó, o Abel chorou porque Quero ele tava pênalti. tendo pênalti. Já teve 2 já. Ele deu 2 ou 3 pênaltis? Depois que ele chorou, pênalti 2 legítimo. pênaltis. 2 pênaltis. Mas dois foram, pênaltis. os 2 pênaltis foram. Legítimos. Os 2 pênaltis foram legítimos. Isso, mas ele chorou, não chorou? Ele chorou. Chorou do Mas horário. legítimo. A CBF, Horário. A CBF tá tentando ver um horário com Aliás, ele. a gente tá chamou falando- ele. Não, horário. Roberto Marinho, filho, precisa falar do horário. quer conversar com o Abel, porque a Globo vai mudar. O Edir Macedo, lá da igreja lá, vai conversar com o Mas- pessoal pra mudar o horário, que tá muito tarde. Mas o que ele a tá chegando federação 4 horas da manhã. fez, Hã? o que a federação fez vai beneficiar o Corinthians. Por quê, velho? Porque se o Corinthians chegar na final, ou o Novo Horizontino, né? Vai ter os dois. Ah, vai ter um dia a mais. Vai ter um dia a mais. Ah, Veloso. Pô, o Palmeiras vai jogar domingo, 8h30 da mas noite. o Palmeiras em São tem a Paulo. melhor Eu estrutura sei, que São tem. Paulo. Mas, Veloso, se, né? Sim, não, qualquer forma. Ou o Palmeiras ou o São Paulo Veloso, por vão ser favor, Não prejudicados. precisa ser tão palmeirense assim. Não é tão palmeirense. Sabe, não precisa. É final de campeonato. Vamos lá, o Abel fez só... Ano passado o Abel só fez caca, velho. Mas é final Contratou de seu campeonato. jogador ruim. A federação tem que pôr o jogo no mesmo dia.
Não, mas a televisão é que manda, Veloso. Se você fosse dono da televisão, você não ia fazer isso. Mas você não, Ô, Veloso, você vai semana passada- Ô, Veloso, deixa eu falar comercialmente Tá. pra você. Pô, você tem 2 jogos. Você tem Corinthians e você tem Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Você vai botar os dois no mesmo dia. 4 horas da tarde, um, 8 e Imagina, meia, Veloso, outro. eu boto um, valorizo aqui o meu comercial, e eu boto o outro, valorizo o meu patrocinador, Semana que paga passada foi milhões, assim. cara. Semana passada foi assim, um jogo Mas às semana 4 passada, e outro jogo às semifinal, 8 e meia. não, Veloso. Mas é por isso que tem que ser na semifinal. Não, Veloso, tá errado, Veloso, desculpa. Não, mas deixa, ele vai. Deixa, Não, vai você também, colocar ele depois o você vai lá, Abel e vai. conversa lá com os caras da Globo. Mauro Silva. Ô, Mauro Silva. Ô, Luiz Fabiani, qual a ideia do time do Novo Horizontino? O que você enxerga? E parabéns à cidade de Novo Horizonte. E muito obrigado pelo atendimento com a rádio, com a Quineto Rádio. A Rádio Bandeirantes vai estar? Claro, estarei lá. Vai amanhã. A partir de amanhã. Eu vou também. Eu vou estar em Santa Fé, não, Sebastianópolis do Sul. E depois eu vou para Novo Horizonte. E aí, Luiz Fabiani? Esse time do Novo Horizontino é muito físico. Muito forte. Toda hora se impõe fisicamente, é por isso que cresceu para cima do Santos e principalmente sobre o Palmeiras na primeira fase, quando venceu por 4-0 também no Jorjão. Destaque para o zagueiro Dantas, jogador que está palavrado com o Botafogo, só tem 21 anos de idade. O Corinthians até sondou ele no começo do ano, não conseguiu levar. Jogador alto, boa qualidade técnica, olho nele, claro, na experiência do Robson mais à frente como artilheiro da Se eu equipe. fosse o Marcelo Paz, eu contrataria Jordi. Esse menino aqui é muito bom também, ó, o Mike aqui, ó, Mike, lateral né? esquerda, bom jogador. Lateral esquerdo. Então, ao Novo Horizontino, que vocês tenham... a verdade é essa. Eu não vou estar torcendo pro Novo Horizontino, mas se ganhar, parabéns pro Novo Horizontino, que diga-se de passagem, há quantos anos disputa uma semifinal? Não sei, né? Vamos lá, garotinho, na moto remata. Então é isso, mano. Eu espero que eles não joguem nada no domingo, né? No sábado, aliás, sábado, 8h30. Eu nem sei qual a capacidade do estádio dos caras lá, mano. Acho que deve ser bem pequenininho, né? Pelo menos contra o Santos. Se não me engano, os caras dividiram o estádio ali, né? A torcida. Vai ser um jogo difícil, porém, eles jogaram agora ontem, né? Quarta-feira, com o time titular na Copa do Brasil. Assim, o Corinthians jogou com reserva, né? O Corinthians pode ter uma vantagem ali fisicamente. Até porque de titular, acho que só jogou Hugo Souza, Ranielli e Breno Bidon. Claro que um ou outro ali pode ser titular, por exemplo, o Vitinho, jogar ao lado do Memphis. Eu acho que o Dorival vai avançar mais o Memphis ali e o Vitinho, mesmo não estando em ótima fase, apesar que fez gol contra a Portuguesa, ele vai jogar ali aberto pela esquerda, porque Guinegão, por enquanto, não tá dando. Guinegão tá judiando a bola ali e tal, moleque esforçado e tudo, mas ainda, claro, não é pra queimar moleque, mas dá uma segurada nele. Pedro Raul, pelo amor de Deus, não dá. Pedro Raul, nesse tempo que ele tá no Corinthians, não demonstrou nada de evolução. Toda vez que ele volta, ele fala, não, agora eu vou mudar, tô com muita vontade. Se vocês verem os treinos do Pedro Raul, cara, os que saem aí no Corinthians TV, mano, o cara parece o Lewandowski do Bayern, do Barcelona finalizando, driblando e corta e chuta de direita, chuta de esquerda, só golaça nos treinos. Aí chega na partida, o cara não consegue me acertar o gol a meio metro. Igual aquele gol contra a Portuguesa que ele errou. O cara embaixo da trave, o cara me chuta pra fora. Passe de meio metro errando, tenta drible, não consegue, não dá pra entender. Pra mim, ele sente a camisa quando entra no campo. Ele sente. Pode falar. Ele é jogador pra clube médio e pequeno. Um Ceará da vida, um Goiás, como ele jogou. Não é jogador de time grande, mano. Não é. Ele sente demais. Então vamos ver, cara. E vou torcer pro Yuri voltar logo, né? Ele tá trabalhando em 3, 4 sessões pra poder retornar o mais rápido possível. Mas é isso. Estamos de volta. Postamos já um vídeo aí do G4. Ficamos uma semana aí. Resolvemos o problema com a plataforma. Graças a Deus. Eu vou pausar mais durante os vídeos. Sei que tem gente que não gosta, mas é o jeito mais certo, né? Pra gente não ter problema de novo. Tem canais que os caras apresentam e não falam nada durante o vídeo. A gente faz esse tipo de notícia assim, esses cortes. Tem esse receio, tem esse medo, mas graças a Deus estamos de volta aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corigão. Então até o próximo. Valeu, é nóis.